Olá, eu sou Eliel Mazelo e esse é o seu podcast, que te dará certeza de que com Deus pode. Vamos repetir juntos? Com Deus podemos todas as coisas porque é Ele quem nos fortalece. Lembrando que Deus me deu essa palavra em caráter particular. O sexto hábito saudável é nadar nas profundezas do rio celestial. Leia comigo Salmos 46, versículo 4. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Esse novo hábito está ligado com um acidente que aconteceu comigo quando eu era criança e que ainda preciso superar. Irei narrar os fatos para que você possa entender do que estou falando. Quando eu era criança, 2 irmãos e eu pedimos a nossa mãe para brincar na chuva. Ela não queria deixar de jeito algum, mas de tanto insistir, ela deixou com uma restrição bem precisa: brincar apenas no quintal. Da brincadeira no quintal, passamos a brincar na rua. E quando chegamos na rua, vimos outras crianças brincando e se divertindo no campo que havia no final da rua, do outro lado do rio. E decidimos dar um pulinho lá. E até que foi divertido. Mas quando a chuva parou, o frio começou a incomodar. Lembro que ao atravessar a ponte, feita de dormente, que estava empenada, as águas do rio estavam baixas. Mas quando decidimos voltar para casa, antes que a mãe notasse a nossa falta, a ponte se encontrava quase toda coberta pelas águas que estavam muito agitadas. Só dava para ver o início e o fim da ponte. Lembro de ter falado com meus irmãos para seguir o caminho mais longo e passar na ponte da outra rua. Apesar de ser mais longe, era mais segura, era mais firme, tinha corrimão onde se apoiar, mas aceitei o desafio e tentei atravessar a ponte do rio que caí. Quando eu já estava bem no meio da travessia, alguém gritou: "Não olha para baixo!" E instintivamente olhei. Ficou tudo embaçado e caí no rio das águas barrentas. Afundei uma vez e quando subi, ouvi alguém dando gargalhadas de um lado do rio e do outro lado uma voz que disse: "Se agarre em alguma coisa!" Mas a correnteza era muito forte e a outra ponte, aquela que eu queria atravessar, se aproximava rapidamente, onde o choque seria fatal. Não consegui ver nada e afundei mais uma vez. Porém, eu consegui subir outra vez, quase perto de me colidir com aquela ponte, mas consegui me segurar em os galhos de mamonas, que nesse caso não foram assassinas. A correnteza tentou me levar, mas segurei firme e meus 2 irmãos conseguiram fazer uma corrente do amor que me salvou. Olha só como são as coisas. Por onde é que tivemos que atravessar para voltar para casa? Na ponte que eu havia sugerido desde o começo do nosso retorno, e quase foi a minha morte. Com medo de nossa mãe descobrir toda essa aventura, fizemos um pacto de silêncio que eu mesmo só revelei alguns anos depois, em meu aniversário de 14 anos, pois havia aceitado a Jesus Cristo como meu único salvador e fiquei incomodado em guardar esse segredo de minha mãe. Aproveitei a festa que ela fez para mim e, de braço quebrado, uma história para outro podcast, consegui contar tudo e agradeci meus irmãos tanto por me salvarem naquele dia, como por carregar esse fardo, esse segredo, por tantos anos. Sem querer gerar qualquer tipo de comparação, mas ao ler Ezequiel 47, dos versículos 3 ao 5, entendi que vivenciei uma experiência completamente oposta à do profeta, que foi convidado para uma caminhada com o anjo do Senhor, e no primeiro trecho, as águas davam pelos seus tornozelos. No segundo, mediu outro trecho e as águas davam pelo joelho. E o anjo continuou a medir e convidando ele a caminhar, e agora as águas davam nos seus lombos, até que o profeta encontrou dificuldade para continuar a caminhada, pois agora as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. O profeta Ezequiel teve a experiência de dar um passo de cada vez para dentro das águas purificadoras, até que não fosse mais possível andar, só era possível nadar. A minha experiência foi oposta. Fui dando um passo de desobediência em espaço de cada vez, primeiro no quintal, depois na rua e no campo, até que mergulhei nas águas barrentas e quase morri. Mas no quesito revelação de Deus não houve diferenças, pois assim como o profeta Ezequiel, Deus tem se revelado para a humanidade através de várias alianças. Aliança adâmica, aliança noética, aliança abraâmica, aliança mosaica, aliança davídica.
até chegar à nova aliança, a aliança em Jesus Cristo. Ou seja, em cada trecho da história, Deus convidou a humanidade para caminhar para dentro do seu rio das águas purificadoras ou da sua revelação. Deus tem feito isso comigo também. Esse afogamento não foi o único livramento de morte que Deus me deu. Em cada um, Ele se revelou para mim aos poucos. E a cada passo de fé que dou, Deus prova o seu amor. Como Adão, eu pequei, mas tinha uma arca preparada para me salvar, chamada família. E no dia 20 de novembro de 2015, Deus me chamou de novo e me deu a última chance. Acredito que esse podcast seja as minhas tábuas do testemunho e estou trazendo a arca de Deus de volta para minha casa. Ele me convidou a caminhar mais um pouco com ele. E nesta revelação evolutiva, caminhando nas águas purificadoras que saem direto do trono de Deus, está lá em Apocalipse 22:1, e nesse processo de santificação, nessa jornada de fé, seguindo a paz com todos e a santificação sem a qual eu não verei ao Senhor, está lá em Hebreus 12:14, eu me alegro por estar vivendo o melhor de Deus em toda a minha vida. O profeta Ezequiel, ao adentrar nas águas purificadoras, não pôde mergulhar, devido à revelação de quem era Deus ter uma limitação naquele tempo, representada pelo véu do templo, na antiga aliança. Mas após a morte de Jesus, o véu do templo, do santuário, foi rasgado em duas partes, de alto a baixo, está lá em Mateus 27:51, rompendo qualquer limitação de acesso ao trono de Deus. Acredito que hoje, para se mergulhar nas profundezas das águas purificadoras, é preciso continuar essa caminhada do profeta Ezequiel sem hesitação. Creio que para adotar esse novo hábito, não podemos caminhar sozinhos. Assim como tinha o anjo do Senhor caminhando com o profeta, Jesus enviou o conselheiro, o Espírito Santo, para nos ensinar todas as coisas. João 14:26. Acredito que esse hábito é o mais saudável e o mais complexo de se realizar. Mesmo Paulo afirmando em Romanos 8:38 e 39, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor, é difícil superar o medo ou até mesmo aceitar o perdão. A certeza que tenho vem da própria resposta de Paulo para as perguntas que ele mesmo levantou em Romanos 8:35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Observa que são todas situações complicadas de morte. Eu também vivi muitas delas. Hoje, a revelação de Deus é o suficiente para que eu possa nadar nas águas da purificação sem medo de me afogar, pois estarei me afogando em Deus. E fazendo isso, conhecendo mais a Deus, crescendo nos mistérios de Deus, eu posso então responder com toda a convicção a pergunta da nossa série: como substituir hábitos nocivos por hábitos saudáveis? Com Deus pode, é só mergulhar nele.